todos, sou Marajane de Alencar Loyola, psicóloga e professora do Instituto Federal, e hoje daremos continuidade ao tema promoção da saúde mental e começaremos a abordar a saúde mental no contexto familiar. Iniciaremos nossa aula abordando o conceito de família e como esse conceito sofreu alteração ao longo do tempo. É necessário que vocês percebam que família vai além da formação de um casal com filhos, possuindo laços consanguíneos. A partir de uma visão sistêmica, é possível entender família como um sistema aberto, realizando conexões com outras estruturas sociais e sistemas, compondo a sociedade. A família pode ser constituída por um grupo de pessoas que compartilham uma relação de cuidado, podendo estabelecer vínculos afetivos de parentesco consanguíneo ou não, de convivência, geralmente condicionada a valores socioeconômicos e culturais predominantes em um dado contexto geográfico, histórico e cultural. Tudo isso devido ao fato de o conceito de família ter sofrido alterações ao longo do tempo. Como exemplo dessa situação, temos a família tradicional, comumente constituída por uma mulher e um homem unidos por matrimônio ou por união de fato, podendo o casal ter filhos, e estes irão compor o que é denominado de família nuclear ou elementar. Contudo, além da família tradicional, temos outros tipos de famílias, como é a monoparental, que é caracterizada quando um dos pais de uma criança assume a responsabilidade de cuidar dos filhos sozinho. E isso ocorre quando o pai não assume o filho e deixa sua criação apenas a cargo da mãe. No passado, o indivíduo com sofrimento mental era privado da família e também do contexto social para ser submetido a possíveis tratamentos. Nesses casos, não havia participação da família e o indivíduo era visto de forma isolada e como doente, estigmatizando o indivíduo e dificultando seu possível tratamento e colaboração de familiares. Preconizada pela reforma psiquiátrica brasileira, a orientação da Política Nacional de Saúde Mental vislumbra a redução paulatina e planejada de leitos em hospitais psiquiátricos, cedendo lugar à implantação de ações de serviços de saúde mental de base comunitária, capazes de atender e obter resultados. Os indivíduos que necessitam de atenção nesse contexto, que é a família, ela vai ser chamada como parceira desses novos serviços e reafirmada como um dos possíveis espaços do provimento de cuidado, passando a ser percebida como aliada no cuidado de seu familiar em sofrimento mental. Sendo assim, a principal intenção não é tirar o indivíduo dos hospitais psiquiátricos e colocá-los em qualquer lugar e deixá-lo contar com a sorte, e sim intervir junto com a família, para que no contexto familiar esse indivíduo obtenha autonomia, exercendo seus direitos e sua cidadania. Espera-se a autonomia e a reintegração do sujeito à família e à sociedade, adquirindo com isso o respeito e a sua singularidade e subjetividade, tornando-o sujeito de seu próprio tratamento sem uma ideia unicamente curativa. O agente comunitário de saúde ele deve ter como horizonte o fato de que a família não pode cuidar da pessoa com sofrimento mental sem ter a devida preparação e orientação. É necessário considerar a família como protagonista do cuidado reabilitador, uma vez que, ao acolher suas demandas e dificuldades de convívio com um familiar em sofrimento mental intenso, o agente de saúde deve buscar promover o suporte possível para as solicitações que são manifestadas pela família. Tais famílias se deparam com diversas situações das mais variadas ordens, como dificuldade de lidar com os conflitos familiares emergentes, situações de crise, culpa, pessimismo, quando não enxergam saída para os problemas,
Tem também dificuldades materiais do cotidiano, complexidades do relacionamento com o familiar que sofre com transtorno mental, além de desconhecimento da doença. É necessário que a família seja orientada e esteja preparada para receber, acolher e cuidar do familiar com transtorno mental, uma vez que o cuidado requer uma capacitação mínima de tempo, dedicação, compreensão, além da necessidade de os cuidadores adquirirem estratégias para lidar com suas próprias emoções. O agente comunitário de saúde que trabalha com família deve aperfeiçoar em si mesmo os seguintes aspectos: uma concepção de existência sem preconceitos, deve saber reconhecer e valorizar o que ocorre em detrimento do que se deseja. É necessário interessar-se pelo modo de vida e cotidiano das pessoas e não somente por suas fraquezas ou doenças. É preciso acolhê-las, respeitando o seu ritmo e o ritmo dos acontecimentos, a disponibilidade para os outros, que também consiste na flexibilidade pessoal em relação aos modos, tempos e lugares das famílias e pessoas que o profissional vai estar lidando. E a capacidade de se desfocar do problema, não se restringir apenas à doença em si. É necessário observar que quando a família procura o serviço de saúde ou comunica ao agente comunitário de saúde algum fato, é interessante acolhê-la. Contudo, é importante que isso ocorra com o conhecimento e o acordo do paciente. O contato possibilita uma avaliação precisa do contexto familiar e tendo efeito de grande importância para tranquilizar a família, além de garantir seu compromisso com a adesão e continuidade do tratamento. Sendo assim, é necessário escutar e orientar a família. No entanto, isso não significa mostrar-lhe o que ela deve fazer, pois esporadicamente certas orientações mais precisas são necessárias, embora o imprescindível não seja mostrar quais ações devam executar, e sim auxiliá-los a pensar nas próprias ações. Existem alguns cuidados destinados ao membro familiar com sofrimento mental que competem apenas aos profissionais de saúde mental. Nesses casos, a família não consegue auxiliar. Há cuidados que geram desgastes aos familiares, sendo necessário dividir tais cuidados entre os membros da família. Existem outros cuidados que, mesmo que a equipe possa auxiliar, não se deve isentar a família das responsabilidades, a fim de que, dessa forma, os membros familiares possam auxiliar no tratamento e o indivíduo tenha melhor qualidade de vida. Contudo, em crises muito fortes que dificultam extremamente o convívio familiar, é necessário que o indivíduo fique alguns dias em permanência no serviço de saúde mental. Esse afastamento temporário entre indivíduo e família deve ser apenas o tempo necessário para auxiliá-los e a aproximarem-se novamente após a saída do serviço. Agora iremos falar de um assunto muito importante, os transtornos psíquicos. Temos que ser bastante cautelosos para não ficarmos rotulando as pessoas, pois um diagnóstico precisa ser bem fundamentado pelos profissionais de saúde para que se possa ser dado a alguém. Para introduzirmos este tema, veremos um pequeno vídeo sobre o assunto, que é transtornos mentais são a terceira causa de afastamento do trabalho. As principais síndromes são as psicóticas, esquizofrenia e outros transtornos psicóticos. As síndromes afetivas, transtornos depressivos, mania, transtorno bipolar. Síndromes neuróticas, ansiosas e somatoformes. Os transtornos ansiosos, fobias, somatizações, hipocondria, transtorno obsessivo compulsivo, transtornos convulsivos e outros transtornos. Tem também as síndromes relacionadas às substâncias psicoativas, uso abusivo, dependência e abstinência.
e as síndromes mentais e orgânicas, que é o delírio, demência e outros transtornos. Na síndrome psicótica, a pessoa apresenta sintomas como alucinações e delírios, pensamento desorganizado e comportamento claramente bizarro, como fala e risos imotivados. A pessoa pode apresentar sintomas paranoides, como ideias delirantes e alucinações auditivas. A pessoa rompe com a realidade, tende a construir um mundo simbólico paralelo à realidade normativa. Para a psiquiatria, a principal forma de expressão da psicose é a esquizofrenia. Didaticamente, os sintomas podem ser organizados em sintomas positivos, negativos e os distúrbios das relações interpessoais. Os sintomas positivos são eco do pensamento ou sonorização do pensamento, roubo do pensamento, inserção do pensamento, delírios persecutórios, de controle, de influência, de ciúme, de grandeza, delírio de referência, de culpa e místico. Também como sintomas tem alucinações auditivas, visuais, tátil, olfativa e gustativa. Os sintomas negativos, eles podem ser expressos através de embotamento afetivo, falta de ressonância afetiva, apatia, pensamento pobre, expresso na comunicação verbal e não verbal, e incoerente ou então diminuído. Nas relações interpessoais, a pessoa pode apresentar isolamento, desinteresse aparente pelo mundo exterior, introspecção em excesso, ausência de objetivos, manifestações de agressividade ou da sexualidade de forma inadequadas, dificuldades e ou não estabelecimento de vínculos afetivos e também as dificuldades de autocuidado. Todos os sintomas interferem diretamente na qualidade de vida da pessoa. Existem vários tipos de esquizofrenia. Uma delas é a esquizofrenia paranoide, que é caracterizada pela presença de delírios mais ou menos estáveis, que de modo geral são acompanhados por alucinações, principalmente auditivas, e outras alterações sensoperceptivas, tendo início geralmente aos 35 anos de idade, com o curso podendo acontecer através de episódios ou ser crônico. A esquizofrenia hebefrênica ou desorganizada ocorre, em geral, antes dos 25 anos de idade e tem uma evolução muito rápida. Ela é caracterizada por hiperatividade desorganizada, incongruência emocional com maneirismo, estereotipias. A pessoa manifesta comportamento bizarro, pueril e imprevisível. O prognóstico não é muito promissor, em decorrência da presença de muitos sintomas negativos. Na esquizofrenia catatônica, há predomínio dos distúrbios os psicomotores, que podem se alterar entre polos opostos, como hiperatividade e hipercinesia, estupor catatônico, obediência automática, verbigeração, mutismo ou alogia, e ainda ecolalia, ecoproaxia, estereotipia e negativismo. Já na esquizofrenia indiferenciada ou simples, a pessoa apresenta desenvolvimento insidioso, progressivo, no qual podem ser percebidos sintomas negativos, como embotamento afetivo, hipobulia ou abulia e hipoatividade, com escassa manifestação de sintomas positivos. O tratamento da esquizofrenia ainda é um grande desafio para a psiquiatria. É necessária a integração de vários conhecimentos para o atendimento das dimensões biológicas, psicológicas, sociais e culturais da pessoa. Os familiares também precisam de assistência. Os psicofármacos são o tratamento de escolha, mas é preciso associar psicoterapias, psicoeducação, educação física e outros. Ao abordar um paciente esquizofrênico, é preciso encorajar o cliente a manter-se na realidade, aproveitando cada contato com ele. Pesquisar juntamente com o cliente quais são suas habilidades e interesses para mantê-lo na realidade e socializá-lo.
e, a partir de atividades de acordo com o cotidiano do cliente, inseri-lo concretamente. Estimular e propiciar a participação do cliente em pequenos grupos, estabelecer relação de confiança com o cliente, pois dependendo dos sintomas, a pessoa desconfiará de todos, permanecer ao lado do cliente mesmo que ele não diga nada, cumprir as promessas feitas, também permitir ao cliente que ele verbalize suas ideias dentro de um determinado tempo, sem discutir ou negar o que ele expressa. Não estimular a expressão de suas ideias fora da realidade, com perguntas ou comentários sobre as ideias expostas. Tentar mantê-lo centrado na realidade, a partir do cotidiano vivido, como, por exemplo, uma visita que ele tenha recebido ou um trabalho que ele realizou, folhear uma revista, bordar, oferecer material para escrever ou desenhar, entre outros, para que ele possa permanecer na realidade por mais tempo. As ações dos profissionais de saúde nas síndromes psicóticas têm papel decisivo na recuperação do cliente. É preciso ter como meta manter o cliente em uma realidade coerente o maior tempo possível, fazendo uso de estratégias pertinentes e necessárias para que ele possa ser reintegrado à sociedade. Síndromes afetivas ou transtornos do humor. Para que possamos compreender o transtorno do humor, é importante compreendermos que o humor é um estado emocional interno e duradouro, que dá colorido à vida psíquica da pessoa. O afeto é a expressão externa do tom emocional da pessoa. Os transtornos do humor têm como características alterações patológicas que levam a pessoa a perder controle sobre seu humor e seus afetos. Eles são classificados como depressão, mania e transtorno bipolar. Os sintomas da depressão apresentam diversidade nas reações ao tratamento, alterações no curso da vida e prejuízos sofridos durante a vida. Os sintomas causam uma interação complexa e afetam a qualidade de vida da pessoa com depressão. As alterações e os sintomas dos episódios depressivos estão centrados na função psíquica da afetividade, mais especificamente do humor. A perda de energia, perda da capacidade de experimentar prazer, acompanhadas de queixa profunda ou aparência de tristeza profunda. A pessoa apresenta dificuldades para descrever o que vivencia. Os sintomas podem ser leves, moderados ou graves, com ou sem sintomas psicóticos. A distimia significa mau humor. Tem características parecidas com o episódio de depressão, porém de forma mais branda e com duração de menos de 2 anos. A pessoa queixa-se de cansaço, de ter uma sensação de tristeza e falta de interesse pelas atividades rotineiras. Apresenta dificuldades também de experimentar prazer. A pessoa também apresenta insônia e se torna uma pessoa poliqueixosa, apesar de conseguir desenvolver suas atividades diárias. Existe também a depressão pós-parto. Esse tipo de depressão é chamado também de melancolia da maternidade e é atribuída às mudanças rápidas de hormônio, ao estresse do parto e ao novo papel de mãe vivido pela mulher. São sintomas de tristeza, disforia, choro frequente, dependência excessiva, geralmente ocorrendo 3 dias após o parto. O tratamento da depressão é feito com antidepressivos e ou associado a outros medicamentos. Sempre que necessário, o cliente precisa ser reavaliado para que o médico possa introduzir antipsicóticos, estabilizadores de humor ou, em casos graves, a eletroconvulsoterapia. É preciso associar psicoterapia, terapia ocupacional, terapia psicoeducacional e enfermagem. Nós precisamos ter atenção e agir com bastante cautela. São ações esperadas pelos profissionais de saúde. Uma vigilância constante devido ao risco de violência contra si apresentado pelo paciente com depressão, considerando o fato de que ele pode tentar colocar em prática sua ideia de suicídio.
É preciso observar, registrar e comunicar à equipe, ao cuidador e aos familiares todas as mudanças de humor percebidas. Nós não devemos utilizar frases como: vamos lá, essa tristeza passa, veja, o dia está lindo lá fora, vamos, ânimo. Utilizar frases curtas e objetivas e no nível da compreensão do cliente para explicar algo ou valorizar seus pequenos progressos. Não demonstrar para o cliente decepção ou ansiedade pela ausência de resposta. Manter uma observação constante aos cuidados relacionados à medicação. Ressaltar a importância da continuidade do tratamento, dando ênfase na continuidade para evitar recaídas. Assim, é comum que alguns sintomas entrem em remissão, então eles começam a desaparecer, e que o cliente queira desistir do tratamento. Estimular o cliente a desempenhar atividades de autocuidado, como higiene oral e corporal, com aparência, alimentação, hidratação, sono, repouso, lazer, ocupação de uma forma geral e entre outros. O transtorno bipolar e mania. O transtorno bipolar é uma doença crônica que compromete o funcionamento e o bem-estar da pessoa e de sua família no curso de sua vida. O transtorno bipolar é caracterizado por episódios de polaridades opostas ou mistas ou de remissão. Os episódios são caracterizados por mania, que é um excesso ou alegria patológica, e a hipomania, que é uma forma acentuada de mania, depressão, sendo comum ocorrer sintomas depressivos em um episódio de mania. A mania é caracterizada por uma euforia ou alegrias patológicas, havendo a presença da aceleração de quase todas as funções psíquicas, manifestando-se como agitação psicomotora, exaltação e pensamento acelerado. A pessoa ainda pode apresentar aumento da autoestima, insônia, logorreia, que é uma produção verbal muito rápida, distraibilidade, irritabilidade. A pessoa pode ficar arrogante, heteroagressiva, pode apresentar também desinibição social e sexual, ideias de grandeza, de poder, de importância social e também alucinações. Ações esperadas e que o profissional de saúde deve ter. É informar e orientar famílias sobre a importância da identificação dos sintomas e da não interrupção da medicação sem orientação médica. Precisa observar as manifestações dos sintomas, inclusive devido ao uso da medicação, pois já foram observados casos de associação de sintomas maníacos ao tratamento com antidepressivos, que é a chamada virada maníaca, bem como a indução de ciclagem rápida. É preciso orientar o cliente e familiares sobre a medicação prescrita, sobre quais são seus efeitos esperados e os efeitos colaterais. É preciso oferecer e dar explicações claras a respeito das oscilações de comportamento que podem ocorrer. É preciso também orientar o cliente e a família a procurar o serviço de saúde mental quando ocorrem mudanças no comportamento do cliente, seja em relação ao estado de humor ou as mudanças nos hábitos de vida diária. É preciso encaminhar cliente e familiares para programa psicoeducacional dirigido para transtornos do humor. Se não houver estes programas, é preciso estimular sua criação junto a clientes, familiares, amigos e comunidade. O nosso próximo tema é prevenção, tratamento e reinserção social do usuário de substâncias psicoativas. Falaremos agora sobre o impacto que as substâncias psicoativas causam no organismo humano e suas consequências, tendo em vista o fato de que o uso abusivo destas substâncias trazem diversos tipos de problema, inclusive problemas sociais. Abordaremos a prevenção, o tratamento e a reinserção social daqueles que são dependentes dessas substâncias, possibilitando a vocês uma atuação como agentes de saúde para minimizar os impactos causados pelo uso das substâncias psicoativas.
As drogas também são chamadas de substâncias psicoativas. Tais substâncias, quando consumidas, atuam no organismo humano, principalmente nos órgãos do sistema nervoso central, alternado desde funções cerebrais, afetando a percepção, o comportamento, o humor e até a consciência. Geralmente, essas alterações elas têm finalidades recreativas, científica e ou médico-farmacológicas. Tipos de drogas. As drogas são classificadas de acordo com sua ação no organismo, sendo depressoras, estimulantes e alucinógenas. É necessário que os agentes de saúde eles saibam quais são essas drogas e os seus efeitos no organismo. A seguir falaremos sobre cada uma dessas classificações e as principais substâncias psicoativas que compõem cada grupo. As drogas depressoras. Essas são aquelas que tornam a atividade do sistema nervoso central mais lenta. Entre essas drogas estão os benzodiazepínicos, os solventes inalantes, e os opioides. Os benzodiazepínicos são os tranquilizantes ou ansiolíticos. Eles são utilizados para diminuição da ansiedade. Sua administração deve ser realizada apenas sob prescrição médica, tendo em vista que os ansiolíticos reduzem a atividade de determinadas regiões do cérebro, o que leva a uma indução do sono, a um relaxamento muscular, redução do estado de alerta, dificuldades nos processos de aprendizagem e memória e diminuição da ansiedade. Além disso, essas drogas prejudicam as funções psicomotoras, dificultando atividades como dirigir automóveis, aumentando a probabilidade de acidentes. Apesar de seus efeitos, os benzodiazepínicos são medicamentos relativamente seguros. Porém, quando administrados com uma dose tóxica, que equivale 20 vezes à dose terapêutica, eles podem trazer danos ao indivíduo, como uma hipotonia muscular, que é uma dificuldade de andar, até de ficar em pé, diminuição da pressão sanguínea. Os solventes. Na química, estudamos sobre solventes. Sua definição se baseia na substância que dissolve outras substâncias. Alguns solventes são voláteis, passam do estado líquido para o gasoso na temperatura ambiente e dessa forma são inalados para se obter alterações psíquicas. Os solventes estão presentes na maioria dos produtos de fabricação para uso doméstico ou industrial, sendo o mais comum a cola de sapateiro. Além desse, há também o cloreto de etila, que é o lança-perfume, o thinner, o aguarrás, a gasolina, entre outros. Os indivíduos que fazem uso dessas substâncias geralmente são atraídos pelo início do efeito rápido, baixo custo e facilidade de aquisição. Os solventes possuem efeito bifásico, causando excitação inicial e em seguida depressão do funcionamento cerebral. Os efeitos dos solventes são extremamente danosos ao organismo, podendo causar rinite crônica, mau hálito, feridas, conjuntivite e bronquite. Quando o sistema nervoso central já está acometido, pode desenvolver perda do apetite e de peso, irritabilidade, agressividade, depressão, entre outros sintomas. Os agentes de saúde, eles devem saber identificar os indivíduos que fazem uso de inalantes para possíveis intervenções e ou encaminhamentos. Estes geralmente apresentam os seguintes aspectos: cheiro forte no hálito ou na roupa, manchas de tinta e outros produtos escondidos sob a manga da roupa, aparência desorientada, fala embaralhada, perda do apetite ou ainda apresenta náuseas, desatenção, irritação ou depressão. Então é fácil identificar. Os opioides são drogas com grande importância na medicina, sendo considerados como poderosos analgésicos. No entanto, são utilizados como drogas de abuso, instalando-se rapidamente a dependência. Os opioides são substâncias derivadas do ópio e classificam-se em naturais ou sintéticos,
sendo sintéticos criados a partir dos naturais. Um exemplo de opioide sintético é a heroína, desenvolvida por meio de um radical metil em procedimentos laboratoriais. As drogas estimulantes são drogas que provocam alterações no funcionamento mental, modificando o comportamento, tendo como resposta do organismo a agitação, excitação e insônia. As principais drogas estimulantes associadas a problemas sociais, físicos e mentais são as anfetaminas, a cocaína e a nicotina. As anfetaminas são produzidas em laboratório, com o objetivo de diminuição do cansaço e redução do apetite. Então, muitas pessoas utilizam as anfetaminas com o objetivo de emagrecer, devido a esse efeito, de redução do apetite. Mas essas pessoas não são informadas sobre o efeito potencial de desenvolvimento de dependência dessas substâncias. A cocaína, ela é uma substância extraída das folhas de um arbusto que cresce no planalto de países como Bolívia, Peru e Colômbia. Seu consumo aumentou muito no Brasil entre as décadas de 80 e 2000. No organismo, o uso provoca alterações das funções mentais, modificando a comunicação entre os neurônios. As principais consequências de seu uso abusivo são alterações do raciocínio, das emoções e dos sentidos de visão e audição. Seu padrão de consumo está no uso que se dá sob forma de pó, aspirado pelo nariz, fumado como crack ou pasta base, ou por via injetável também. A nicotina, consumida comumente na forma de cigarro de tabaco. O consumo de tabaco é o principal causador de danos à saúde nas populações, além de ser a principal causa de morte evitável no mundo. Drogas alucinógenas. No organismo, essas drogas alucinógenas produzem uma série de distorções qualitativas no funcionamento do cérebro, com delírios, alucinações que alteram a capacidade de discriminar medidas de tempo e espaço. As principais drogas alucinógenas são o LSD, o êxtase e a maconha. A sigla LSD deriva de uma palavra alemã, que significa dietilamida ou ácido lisérgico. O LSD é considerado como a droga alucinógena mais potente. É comumente encontrado como um mata-borrão, com figuras de desenho. Quando utilizado, sua absorção é rápida, com efeitos surgindo dentro de 20 a 60 minutos, tendo duração de acordo com a dose consumida, podendo chegar a até 8 horas de efeitos no organismo. O LSD atua no sistema serotonérgico, causando alucinações com formas coloridas e aumento da percepção visual e auditiva. Pode causar também depressão, alterações sensoriais assustadoras e sensação de pânico. O êxtase é consumido sob a forma de comprimidos, caracterizado como substância sintetizada em laboratórios clandestinos a partir da alteração da estrutura da molécula de anfetamina. Seu uso geralmente é associado ao álcool e à maconha e seus principais efeitos são ansiedade, percepções alteradas, afeta o pensamento, o humor e a memória, aumenta a frequência cardíaca, sudorese e hipertimia. Os efeitos do êxtase no organismo podem durar até 3 horas. Maconha. Apesar do seu histórico na produção têxtil, o uso da maconha, derivada da planta cannabis, que é uma substância proibida no Brasil, em que a planta feminina contém uma maior quantidade de princípios ativos. As flores e folhas da planta secretam uma resina que contém mais de 400 compostos químicos, com cerca de 60 deles contendo princípios ativos chamados de canabinoides. Entre eles, o tetrahidrocannabinol, que é o THC, que possui propriedades psicoativas. A maconha é comumente usada na forma de fumo. Seu efeito dura até 10 minutos para aparecer no organismo, sendo o pico cerca de 30 minutos após o uso,
que é o momento em que a droga se concentra no cérebro. Após 60 minutos, o efeito começa a se reduzir. Contudo, como sua liberação dos tecidos adiposos é lenta, pode-se encontrar traços na urina até semanas ou meses após o último uso. O uso da maconha é impossível de ser injetável, devido ao fato do THC ser insolúvel em água. Então, os principais efeitos do uso da maconha no organismo são relaxamento prolongado da percepção do tempo, leve estado de euforia, risos imotivados, devaneios, olhos avermelhados, boca seca e taquicardia. Agora veremos um vídeo do Conselho Federal de Psicologia que fala como ocorre o tratamento na rede de saúde de usuários de drogas. O SUS oferece suporte e tratamento para os usuários de drogas, apesar das dificuldades operacionais. O álcool, consumo e consequências. Entre as substâncias psicoativas, o álcool é a mais consumida no Brasil. Além disso, essa droga está relacionada a danos diretos e indiretos à saúde da população e é considerada a droga mais negligenciada, levando em consideração a prevenção, o diagnóstico e o tratamento pelos profissionais de saúde. O uso do álcool acompanha a humanidade desde os primórdios de sua história, sendo seu uso muitas vezes parte de uma cultura de que não desencadeia problemas. Isso, no entanto, dificulta lidar com o fato de que, para cerca de 30% das pessoas, o uso se torna abusivo e gera problemas, entre eles a dependência. O etanol é o álcool presente nas bebidas alcoólicas, o qual pode ser adquirido de diferentes fontes, como a cana-de-açúcar, além de outros frutos e grãos. No nosso país, há uma diversidade de bebidas alcoólicas, tendo cada uma delas uma porcentagem diferente de álcool em sua composição. A Unifesp, que é a Universidade Federal de São Paulo, em parceria com a Organização Mundial da Saúde e Universidade Federal do Paraná e de Juiz de Fora, eles criaram um site que tem uma proposta de intervenção gratuita para usuários de álcool, que se chama Beber Menos. É um modelo de intervenção de uso de drogas pioneira na América do Sul e foi inspirada a partir de estudos desenvolvidos na Holanda. A utilização do site é simples, o usuário se cadastra e tem acesso a uma intervenção que dura 6 semanas e é totalmente online e gratuita. O usuário conta com uma série de ferramentas que o ajudarão a reduzir ou parar de beber, ajuda a lidar com a fissura pela bebida, desenvolver estratégias de enfrentamento para situações de risco e ainda oferece mais informações sobre o álcool. Usuários também têm acesso a um fórum exclusivo para trocar experiências e podem enviar e-mails a especialistas na área, em caso de dúvidas. Ao final de 6 semanas, eles realizam uma avaliação para acompanhar seu consumo de álcool. É importante lembrar que o portal Beber Menos não é um curso, mas sim uma ferramenta para usuários de drogas. Sabemos que existem alguns mitos e verdades sobre o uso de bebidas alcoólicas. Veremos alguns deles. Mitos. O álcool ajuda a dormir melhor. Bebidas energéticas adicionadas a bebidas alcoólicas reduzem os efeitos prejudiciais sobre a coordenação motora. Deve-se administrar glicose a pessoas embriagadas. Bebidas alcoólicas melhoram o desempenho sexual. Esses são os mitos. Agora, as verdades, né? Faz diferença beber lentamente e rapidamente. Grande parte dos acidentes de trânsito é provocada por motoristas que estavam alcoolizados. Tomar café pode reduzir os efeitos de sonolência do álcool. O banho frio apenas ajuda a acordar devido à sensação desagradável que provoca. Então, essas são algumas verdades. Bom, as lactantes, elas não devem beber nenhuma dose de bebida alcoólica, pois uma pequena quantidade de álcool que passa pelo leite materno já é suficiente para prejudicar o padrão de sono do bebê. O consumo de álcool, ele está associado a muitos problemas sociais.
O aumento do consumo de álcool colabora para o agravamento dos problemas sociais e esses problemas levam os indivíduos a utilizarem mais álcool e outras drogas, de forma abusiva. Os principais danos sociais relacionados ao consumo de álcool são principalmente a violência, acidentes de carro, vandalismo, desordem pública e temos também os problemas familiares, problemas interpessoais, problemas financeiros e no trabalho, dificuldades educacionais e custos sociais. A bebida, ela está presente na cultura brasileira, fazendo parte do nosso jeito de ser socialmente. Grupos sociais e indivíduos possuem suas peculiaridades ao responder a estímulos produzidos no contexto onde vivem. Para cada festividade, as pessoas possuem uma determinada bebida que utilizam. Nas festas juninas, consomem o quentão, no Natal, consomem um vinho, no Carnaval, consomem cerveja. Contudo, essas bebidas não são utilizadas apenas nessas datas, mas são características de cada uma dessas datas comemorativas. Devido ao seu preço, o baixo custo, a cachaça é a bebida mais consumida pela nossa população brasileira. O seu consumo pode trazer transtornos para o próprio indivíduo que a consome e também para aqueles que estão à sua volta. Cada organismo age de forma diferente diante de uma mesma quantidade de álcool consumido, ou seja, com uma única dose, algumas pessoas podem ficar alegres e outras podem se tornar agressivas ou violentas. Outra situação a essa é a daquelas pessoas que sentem de maneira diferente os efeitos de uma mesma droga em diferentes circunstâncias e contextos. Dessa forma, a ação de uma droga no organismo vai depender do efeito da droga, excitantes, depressoras ou perturbadoras, da personalidade do indivíduo também que está fazendo uso da droga, bem como de suas condições físicas e psíquicas, inclusive suas expectativas e o contexto de uso da droga. O alcoolismo versus embriaguez. O alcoolismo se refere à dependência do indivíduo ao uso do álcool, sendo o uso constante, sem controle e progressivo de bebidas alcoólicas, comprometedor do funcionamento adequado do organismo. Então, às vezes, tendo consequências impossíveis de se reverter. O alcoolismo é uma noção que apareceu há pouco tempo após as circunstâncias que ele caracterizou contemporâneo dos anos seguintes às indústrias. Reinserção social do usuário de substâncias psicoativas. Reinserção é o oposto de exclusão. Para entendermos o processo de reinserção, partiremos do mais fácil, que é compreender o que é exclusão social. A exclusão social implica uma dinâmica de privação caracterizada pela falta de acesso aos sistemas sociais básicos, tais como moradia, trabalho, família, saúde, lazer, entre outros. É um processo imposto à vida do sujeito e este estabelece uma relação de risco com algum tipo de droga, aspecto por meio do qual se diz que o sujeito se encontra em vulnerabilidade social. A reinserção caracterizada no cumprimento do direito e acesso a estes sistemas sociais. Com isso, a reinserção assume o caráter de construção das perdas, ou seja, oportunizar e dar condições ao sujeito de ter aquilo que, em outro momento, foi-lhe privado. O principal objetivo da reinserção é capacitar o indivíduo para que este exerça em plenitude seu direito à cidadania. Para o indivíduo, em recuperação, deve ocorrer o estabelecimento de uma rede social anteriormente inexistente ou comprometida pelo abuso ou dependência de álcool ou outras drogas. Diante desse panorama, auxiliar o indivíduo a entrar em abstinência ou alterar o seu padrão de consumo deixa de ser o objetivo maior do tratamento, pois a reinserção social torna-se atualmente o grande desafio para o profissional que se dedica à área de dependência de substâncias psicoativas.
Para que a reinserção social se efetive, é necessário que o sujeito ocupe novo lugar, tenha novos propósitos, ressignifique seus objetivos, metas e perspectivas, pois viver longe das drogas não é suficiente. É preciso redescobrir o gosto e o sentido da vida. O processo de reinserção segue alguns passos que são flexíveis de acordo com cada sujeito. No primeiro momento, o profissional mapeia a vida do indivíduo em aspectos significativos. Isso dará suporte a um novo projeto de vida, sendo feito conforme o perfil do indivíduo e a etapa do tratamento em que se encontra. O próximo passo é entrar em abstinência ou alterar o padrão de consumo. Nessa etapa, poderão surgir sentimentos de rejeição, culpa, insegurança, que colocarão o indivíduo em situação de risco. Diante disso, o profissional deverá acolher o indivíduo com uma atitude solidária e acreditando na sua capacidade de construir ou restabelecer sua rede social, o que irá determinar a construção de vínculos positivos entre profissional de saúde e indivíduo. Essa parceria estabelecerá a porta para a ajuda e deve estar sempre aberta, sendo necessária a construção de uma via de mão dupla. É necessário compreender a reinserção social como um processo demorado e gradativo, que leva inicialmente à superação dos próprios preconceitos, que nem sempre são aparentes, como a visão de que o indivíduo que já faz uso abusivo, ou seja, o dependente de substâncias psicoativas, é um coitado ou uma vítima. Sobre o projeto de vida, esse deve considerar principalmente o que o paciente almeja e suas possibilidades reais, dando grande importância às suas escolhas pessoais, à responsabilidade pelas decisões e aos comportamentos futuros. O projeto de vida deve ser pessoal, caracterizado de acordo com cada indivíduo, podendo ocorrer uma ou mais revisões do projeto de vida, dependendo da evolução do processo terapêutico. Chegamos ao final da nossa última videoaula. Aproveitem bem o material, façam revisões, façam os exercícios, vejam os filmes sugeridos. Até mais e obrigada pela audiência.